Se tem uma coisa que os americanos sabem fazer bem, é um caminhão que chama a atenção. Aqueles brutos com frente comprida, cheios de cromados e com motores potentes que fazem qualquer estrada tremer. Quem nunca viu esses caminhões em filmes e séries, cruzando rodovias sem fim e carregando de tudo? Carros de luxo, maquinário pesado, até casas inteiras. Os caminhões americanos são diferentes de tudo que estamos acostumados a ver, com aquele capô alongado e um design imponente que parece feito sob medida para longas viagens. É difícil não ficar impressionado com o tamanho, a robustez e o conforto que eles oferecem. E de fato, eles são quase personagens principais na cultura americana, virando até símbolos do estilo de vida americano nas estradas. Mas será que a vida de quem dirige esses caminhões é tão glamurosa quanto a imagem que eles passam? Quem são essas pessoas que encaram semanas de estrada, muitas vezes enfrentando nevascas, tempestades e longas horas sem descanso? Como é a rotina de um caminhoneiro americano que muitas vezes precisa abrir mão de estar com a família? E quais são os maiores desafios e perigos que eles enfrentam nas estradas? É isso que eu vou te contar em mais um vídeo inacreditável. Nos Estados Unidos, o transporte terrestre tem um papel fundamental na economia do país. Com um território de quase 10 milhões de quilômetros quadrados, é impossível que o transporte seja feito apenas por trens ou aviões. Estradas cortam o país de norte a sul e de leste a oeste, formando uma imensa rede de rodovias interestaduais que conectam fazendas, fábricas, armazéns e centros de distribuição em todos os 50 estados. E é exatamente aí que os caminhoneiros entram em cena. Estima-se que aproximadamente 70% de toda a carga transportada dentro dos Estados Unidos seja feita por caminhões. Esse número impressionante envolve tudo, desde alimentos frescos que saem das plantações até materiais de construção, eletrônicos e produtos industrializados. De acordo com a American Trucking Association, ATA, mais de 10 bilhões de toneladas de mercadorias são transportadas anualmente por caminhões. Em valores financeiros, estamos falando de um mercado que movimenta trilhões de dólares todos os anos. Além disso, a infraestrutura rodoviária dos Estados Unidos foi planejada justamente para suportar esse nível de atividade. O país conta com mais de 6 milhões de quilômetros de estradas pavimentadas e quase 80% dessas vias são destinadas a veículos comerciais de grande porte, garantindo que caminhões possam circular praticamente em qualquer região. Isso permite que produtos saiam das áreas de produção e cheguem aos consumidores de maneira rápida e eficiente, algo essencial em um país onde o consumo e a logística são cruciais para a economia. Outro dado impressionante é o número de caminhoneiros que trabalham nessas estradas. Existem mais de 3,5 milhões de motoristas profissionais registrados nos Estados Unidos, e esse exército de trabalhadores é responsável por manter as prateleiras dos supermercados abastecidas, além de atender a outros setores. Para muitas cidades menores e áreas rurais, o transporte rodoviário é muitas vezes o único meio viável de abastecimento, já que ferrovias e aeroportos não chegam a todas as localidades. Não é exagero dizer que sem os caminhoneiros, o país enfrentaria grandes dificuldades em manter seu ritmo de produção e consumo. Essa dependência do transporte rodoviário reflete a importância desses profissionais que passam semanas na estrada para garantir que produtos cheguem aos destinos. Além disso, com o crescimento do comércio eletrônico nos últimos anos, a demanda por entregas rápidas e frequentes aumentou,
tornando o papel dos caminhoneiros ainda mais essencial. Esse cenário faz dos caminhoneiros verdadeiras artérias econômicas, responsáveis por manter o país em movimento. Ser caminhoneiro nos Estados Unidos não é apenas uma profissão. Para muitos, é um verdadeiro estilo de vida. Com jornadas que exigem longas distâncias, semanas longe de casa e muitas noites dormindo na cabine do caminhão, esses profissionais transformam seus veículos em extensões de seus lares. É uma vida de desafios constantes, mas que atrai muitos apaixonados pela estrada e pela liberdade que ela oferece. A rotina de um caminhoneiro americano começa cedo. Em geral, o dia envolve horas ao volante, enfrentando estradas que parecem não ter fim. As distâncias são imensas. Cruzar o país de costa a costa pode levar de 5 a 7 dias, dependendo das paradas e das condições da estrada. Em média, caminhoneiros percorrem cerca de 500 a 800 quilômetros por dia, mas esse número pode variar de acordo com a carga, a rota e o tipo de contrato. Algumas entregas precisam ser feitas de maneira rápida, o que aumenta a pressão sobre o motorista. As leis federais nos Estados Unidos impõem restrições para evitar que os caminhoneiros dirijam por longos períodos sem descanso. Atualmente, a regulamentação permite um máximo de 11 horas de direção por dia, com uma pausa de descanso obrigatória de 10 horas antes de começar uma nova jornada. Em uma semana, o limite é de 70 horas ao volante, o que ajuda a evitar o excesso de cansaço e garantir segurança nas estradas. Mesmo assim, a rotina pode ser exaustiva e muitos motoristas sentem a pressão de entregar as cargas no prazo. Um dos maiores desafios da profissão é o tempo longe de casa. A maioria dos caminhoneiros passa semanas fora, com apenas alguns dias de folga entre as viagens. Para muitos, isso significa perder momentos importantes com a família e amigos. Por isso, é comum que os motoristas estabeleçam amizades na estrada com outros caminhoneiros que compartilham a mesma rotina. Em áreas específicas de paradas para caminhões, como os conhecidos truck stops, eles encontram não só combustível e alimentos, mas também uma espécie de comunidade na qual podem descansar e conversar. Esses truck stops são pontos de apoio importantes. Muitos oferecem banheiros com chuveiros, restaurantes e até mesmo áreas de descanso exclusiva para os motoristas. As maiores redes, como Flying J e Pilot, estão espalhadas por todo o país e são pensadas para facilitar a vida dos caminhoneiros que passam dias e noites na estrada. Em alguns lugares existem áreas de descanso chamadas Rest Areas, que incluem espaços para estacionar caminhões durante a noite. A remuneração também é um fator que atrai muitos para a profissão. O salário médio de um caminhoneiro nos Estados Unidos pode variar entre 40 mil e 70 mil dólares anuais, dependendo da experiência, do tipo de carga transportada e das distâncias percorridas. Em trabalhos específicos, como o transporte de cargas perigosas ou de grande valor, a remuneração pode chegar a 100 mil dólares por ano ou até mais. No entanto, os altos salários vêm com sacrifícios. Os caminhoneiros enfrentam não só a solidão, mas também o estresse de cumprir prazos e lidar com situações inesperadas, como o mau tempo ou problemas mecânicos. Além disso, existe uma forte cultura de personificação entre os caminhoneiros americanos. Muitos profissionais investem parte de seus ganhos na customização de seus caminhões, transformando-os em verdadeiras casas sobre rodas. Não é raro encontrar caminhões decorados com pinturas personalizadas, iluminação de LED e cabines equipadas com geladeiras, micro-ondas e camas confortáveis.
Para alguns, essa customização é uma forma de expressar a personalidade e tornar o ambiente mais confortável durante as viagens longas. Os caminhões costumam ser equipados com tecnologia avançada, incluindo sistemas de navegação GPS, controle de velocidade e até televisores. Esses veículos são tão personalizados que, em alguns casos, os caminhões dos caminhoneiros parecem mais luxuosos que apartamentos. Muitos motoristas gastam milhares de dólares em melhorias que incluem tudo, desde assentos de couro até sistemas de som de alta qualidade. Em algumas áreas, acontecem competições onde os caminhoneiros exibem seus veículos personalizados, premiando o trabalho e a dedicação de quem realmente leva a vida na estrada. Outro aspecto interessante é que muitos caminhoneiros consideram a profissão uma verdadeira aventura. Eles atravessam paisagens espetaculares, desde as montanhas rochosas do Colorado até as extensas planícies de Nebraska e os desertos do Arizona. Para quem gosta de viajar e conhecer lugares novos, a profissão oferece a oportunidade de ver o país de ponta a ponta, algo que poucas pessoas têm a chance de fazer. Contudo, não é apenas a vista que torna a vida na estrada desafiadora. Os caminhoneiros americanos precisam lidar com condições climáticas extremas. No inverno, enfrentar tempestades de neve pode ser perigoso, especialmente nas regiões do norte e nas montanhas. Já no verão, as altas temperaturas nos desertos exigem muita atenção e cuidados extras com o veículo para evitar superaquecimento. Esses fatores tornam a profissão arriscada e muitos motoristas precisam de habilidades avançadas para enfrentar situações difíceis na estrada. A segurança também é uma preocupação constante. Os caminhoneiros estão expostos a roubos e acidentes, especialmente ao transportarem cargas valiosas. Algumas empresas treinam os motoristas para lidar com situações de risco e muitas das cabines são equipadas com câmeras de segurança e sistemas de rastreamento. Apesar dessas preocupações, o risco é sempre presente e os caminhoneiros precisam estar atentos em todo momento. Apesar dos desafios, muitos profissionais realmente amam o que fazem e não trocariam a vida na estrada por nenhum outro trabalho. A independência, a liberdade e o sentimento de que estão contribuindo para manter o país em movimento são motivos de orgulho. Os caminhoneiros têm um papel essencial na economia americana e muitos se veem como parte de uma comunidade única, onde todos estão unidos pela mesma paixão. Outro ponto importante é que, com o aumento das compras online e a expansão do comércio eletrônico, a demanda por caminhoneiros está em alta. Empresas de logística buscam motoristas qualificados para atender a crescente necessidade de transporte de mercadorias. Esse aumento na demanda valoriza ainda mais a profissão e muitas empresas estão oferecendo pacotes atrativos para atrair novos motoristas, incluindo benefícios como seguro de saúde e programas de aposentadoria. Em resumo, a vida de caminhoneiro nos Estados Unidos é cheia de desafios e aventuras, mas também é marcada pela liberdade, pela independência e pela dedicação. Para muitos, estar ao volante de um caminhão, cruzando estradas e enfrentando os imprevistos do caminho é mais do que um trabalho, é uma escolha de vida. E enquanto houver mercadorias a serem entregues, eles estarão lá, garantindo que tudo chegue ao seu destino. Nos Estados Unidos, caminhões e caminhoneiros ocupam um lugar especial não só na economia, mas na cultura popular do país. Não é por acaso que ao longo do ano acontecem diversos encontros de caminhoneiros espalhados pelos Estados Unidos.
Esses eventos são muito mais do que uma simples reunião de profissionais da estrada. São verdadeiras celebrações de uma paixão em comum e uma oportunidade de compartilhar histórias, habilidades e, claro, exibir caminhões impressionantes. Nos encontros mais famosos, como o Great American Trucking Show e o Mid-America Trucking Show, milhares de motoristas se reúnem para participar de competições, trocar experiências e mostrar com orgulho suas máquinas. Há competições para premiar os caminhões mais bonitos e customizados, onde o público pode ver desde pinturas exclusivas e temáticas até interiores completos com conforto, dignos de uma casa. Essa cultura é tão forte que os caminhoneiros desenvolvem uma identidade própria, marcada pela camaradagem e pelo estilo de vida na estrada. E essa imagem foi amplamente popularizada no cinema e na televisão. Filmes e séries americanos retratam caminhões e caminhoneiros como símbolos de liberdade e perseverança. Um dos personagens mais lembrados é Falcão, do filme Falcão, o campeão dos campeões, estrelado por Sylvester Stallone. Na trama, Falcão é um caminhoneiro que participa de competições de queda de braço, enquanto tenta construir uma relação com o filho. Ele representa o estereótipo do caminhoneiro resiliente, um homem de palavra com determinação e valores sólidos. Essa figura é uma espécie de herói das estradas que vence os desafios e simboliza o espírito livre que muitos americanos admiram. Outro exemplo é o filme Comboy, que conta a história de um grupo de caminhoneiros em uma espécie de revolta contra as autoridades locais. Assim como outros filmes do gênero, ele celebra o papel dos caminhoneiros como defensores da justiça e da liberdade, sempre enfrentando as adversidades e defendendo seus próprios valores. Esses filmes ajudam a popularizar o caminhoneiro como um ícone americano, inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo. E você, já conhecia essa cultura dos caminhões americanos e os eventos que celebram esse universo? Tem algum filme ou personagem favorito que represente essa vida na estrada? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui. Foi um prazer ter você conosco. A gente se vê no próximo vídeo inacreditável.